Queridos irmãos e irmãs, essa é a maior de todas as vigílias do calendário litúrgico. E ela não é a maior porque é a mais extensa, é a mais longa, mas ela é a maior porque é a mais importante de todas as missas. De tudo que nós celebramos e vivenciamos como cristãos católicos, se justifica nesta noite, na missa da grande vigília pascal. Porque São Paulo afirma que se Cristo não tivesse ressuscitado, inútil seria a nossa fé. Crer por quê? E crer em quem? Mas se Ele ressuscitou, se justifica a nossa fé nele. E vocês vejam, meus irmãos, como a liturgia sagrada desta noite, ela é pedagógica. Nós tivemos uma liturgia da palavra muito extensa. Foram 7 leituras do Antigo Testamento e 2 do Novo Testamento, 9 leituras. Por isso que demora, né? Mas tem um propósito muito particular. Cristo ressuscitado preside a história da salvação. Cristo ressuscitado justifica a história da salvação. Por isso que a primeira leitura do Gênesis começou com a criação, porque o ressuscitado ilumina a criação. Se no lenho da árvore do paraíso o diabo venceu Adão e Eva, no lenho da cruz, Deus venceu o diabo e nos deu a sua vitória, o novo Adão. E aí, a partir da ressurreição, nós contemplamos uma nova criação, na ordem da graça, na redenção. Nós somos regenerados como filhos e filhas de Deus. Então, a partir da ressurreição de Cristo, a criação, ela foi novamente estabelecida, muito mais solene do que a primeira criação. E depois, ainda no Gênesis, a prefiguração do sacrifício de Cristo através da entrega de Isaque. Abraão, eu vou te pedir uma prova de confiança, oferece o teu único filho em sacrifício. Abraão confiou no Senhor e ofereceu Isaque. Este sacrifício, que aliás foi impedido por Deus, Deus que não poupou o seu filho, mas poupou o filho de Abraão, é uma prefiguração do sacrifício que Cristo ofereceria no Monte Calvário. Mas a obediência de Abraão e a sujeição de Isaque já é uma figura, uma imagem do sacrifício de Cristo. Na terceira leitura, já no Êxodo, a leitura mais importante do Antigo Testamento, o momento da Páscoa, da passagem do povo outrora preso na escravidão do faraó no Egito, e com a sua mão forte, Deus liberta o seu povo. O mar vermelho se abre e o povo passa a pé enxuto. É claro que, como nós falávamos na quinta-feira santa, na primeira leitura, aquela ceia pascal se converteria na ceia pascal judaica, se converteria na ceia pascal cristã. E aquela água do mar vermelho simboliza a água do batismo, pela qual nós passamos para a vida nova, a libertação de filhos e filhas de Deus. A quarta e a quinta leitura, o profeta Isaías falou para nós, o profetismo. Na quarta leitura, Isaías apresentando Deus como um noivo que tira a sua eleita da prostituição. E nessa declaração de amor, Deus reveste a sua amada, dando a ela a dignidade do amor esponsal. E na quinta leitura, Isaías fala deste amor universal, a universalidade da salvação, destinada a todas as pessoas. Como não entender este amor e essa salvação universal fora de Cristo, que dá a todo o gênero humano a salvação e a vida nova? Depois, Baruque, na sexta leitura, nos falou da sabedoria incriada. Cristo, que conduz o seu povo na história da salvação, como luz que ilumina e que orienta o caminhar do seu povo. E finalmente, Ezequiel, na sétima leitura, nos apresenta a restauração do homem novo. Em Cristo, tirarei do vosso peito esse coração de pedra e vos darei um coração de carne, um espírito novo infundirei em vós.
É claro, a vida nova da graça que Ele conquistou para nós. E aí, meu irmão, minha irmã, entrando no Novo Testamento, São Paulo, é claro, da sua sabedoria, nos convida a entendermos o mistério pascal, à luz do ressuscitado. Mas é um convite: se vocês ressuscitaram com Cristo, procurem viver de acordo com esta ressurreição. O que seria a Páscoa para nós, se não for uma tomada de decisão em querer estar com Cristo nesse mistério, que significa uma morte semelhante à morte de Jesus? Mas que semelhança é essa? Não ficarmos crucificados numa cruz em praça pública, não. A semelhança da morte com Cristo é você se sujeitar à vontade do Pai, é você ir com toda a confiança, fazer a vontade do Pai, que se cumpra em mim a vontade de Deus na minha vida, para que eu experimente a morte, morrer para a minha vontade, morrer para o meu pecado, morrer o erro, aquilo que às vezes insiste em prevalecer na minha vida. Não, eu tenho que mudar, e vida nova. E aí, se morrermos com Cristo, numa transparência óbvia, nós iremos ressuscitar com Ele, mas para isso é declarar morte ao homem velho, porque o homem novo não pode subsistir se o homem velho insiste em viver, não. E aí ontem lembrávamos, vamos sepultar Jesus no sepulcro. Ficarmos lá no sepulcro é você deixar o homem velho lá. E quando a porta do sepulcro for arrebentada e o ressuscitado sair desse sepulcro, você e eu somos convidados a sairmos com Cristo dos nossos túmulos para uma vida nova, uma vida na graça. É esse convite que São Paulo faz para todos nós, a partir da vivência pascal com Jesus. E aí o Evangelho, a ação missionária da ressurreição. Aquelas mulheres foram de madrugada, o túmulo estava vazio, o anjo apareceu e olha, vocês estão aqui, dentre os mortos, procurando quem está vivo. Vai, anunciem que Jesus ressuscitou. É o anúncio mais importante que a igreja assumiu para si, e ela cumpre com toda a fidelidade, a anunciar Jesus Cristo vivo e ressuscitado. E para encorajar esta missão, o próprio Jesus apareceu a elas e disse: olha, vocês vão, anunciam o que vocês estão vendo. E hoje, meus irmãos, minha irmã, a igreja fala para você e para mim: anuncie ao mundo o que vocês estão celebrando. Como é maravilhoso ser cristão, como é maravilhoso ser católico e renovar todo ano pela liturgia um fato que já aconteceu. É claro, a Páscoa já aconteceu, Jesus está vivo e é o Senhor, mas a liturgia, ela injeta em nós um ânimo, uma motivação, não é? Para que a gente todo ano, fazendo a Semana Santa, a gente possa perceber o óbvio, mas às vezes, meu irmão, minha irmã, o óbvio tem que ser dito e tem que ser celebrado. Qual é o óbvio da nossa fé? Jesus é o Senhor, está vivo, é claro. E em cada ano, com os meus irmãos e irmãs na minha paróquia, eu celebro esta razão máxima e única da minha vida, da minha existência, me comprometendo com Jesus. Senhor, vamos agora para valer. O que era velho passou, e agora numa vida nova que eu me comprometo contigo, vamos em frente, testemunhar ao mundo, injetar esperança para quem está desesperado, para quem está triste. Vai lá, leva alegria, leva o entusiasmo da fé. Meu irmão, minha irmã, vamos lá, levanta a cabeça, Jesus está conosco, está vivo, vamos, nada disso. Deixa esse pessimismo de lado, e vamos em frente. Vida nova, e deixa que a luz do ressuscitado brilhe em você, que não é fácil. Vocês viram aqui, né? É o simbolismo. Já estava tudo combinado. Os meninos iam apagar de propósito, depois iam tentar, porque não é fácil manter a chama do ressuscitado acesa. Não é fácil. Vocês viram a dificuldade. E depois que apaga para acender, como é difícil. A gente tem que tirar proveito de tudo, né? Pois é, deu o gancho, o padre já está aproveitando. Mas é uma mensagem que tira. Pois é, o certo, e aí vocês prestem atenção, o certo é não apagar.
porque depois que apaga, fica difícil acender. Então é não deixar apagar a chama da fé, a chama do ressuscitado na nossa vida. Vem dificuldade, vem problema, eu sei que vem desânimo, pode vir uma doença sem avisar, uma dificuldade, uma crise familiar ou conjugal ou financeira, tantas coisas podem vir ao nosso encontro, falando para nós, deixa esse negócio de lado, deixa essa sua fé em Deus que te abandonou, e vai sofrer o caos, o problema. Não, jamais. Que história é essa? Cristo ilumina toda a nossa vida. Você viu como é que estava ontem a nossa igreja no escuro? Você viu como começou hoje a vigília no escuro? Mas de repente essa luz entrou, acendeu as nossas velas, e a gente foi percebendo que a escuridão ficou fraca. E aí a luz brilhou. A luz vence sempre. A vida vence sempre. Então, meu irmão, minha irmã, obrigado, porque você entendeu a proposta da igreja e a proposta de Jesus. Obrigado por ter participado dessa Semana Santa como comunidade. Todo mundo aqui, nos seus dons, nos seus talentos, na organização que é necessária, sim, mas para que nós pudéssemos viver melhor, em plenitude, o mistério central da nossa fé. A Páscoa começou hoje, amanhã domingo do ressuscitado, depois 50 dias de tempo pascal, e aí celebrar, festejar a vitória de Jesus. Saia dessa igreja hoje com essa convicção: meu Senhor está vivo, Ele venceu a morte para me dar vida, esperança, para me dar ânimo, perseverança na minha caminhada, para que um dia, na Jerusalém celeste, na Jerusalém do alto, aí sim, meu irmão, minha irmã, imaginem a Páscoa, a vigília pascal que não terá mais fim, porque Deus ressuscitado será tudo em todos. Deus nos fortaleça. Uma feliz Páscoa para todos vocês, irmãos e irmãs, e a alegria do ressuscitado prevaleça em cada coração. Ouso também dizer que esses são os votos do Padre Igor e do Padre Ricardo, nosso diácono, a todos vocês, paroquianos e visitantes de nossa comunidade. Feliz e abençoada Páscoa com Jesus ressuscitado. Amém.